Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Só ajustar aqui. Quem tá entrando aí, por favor, me diga como é que tá áudio e imagem, se tá ok. Me digam aí que vocês estão conseguindo me ver bem, me ouvir bem, pra gente poder começar. Boa noite, boa noite. Giovana, Patrícia, Dani, Adriele, Márcio. Tudo certo aí, pessoal? Como é que tá o áudio e imagem? Tudo certo? Me digam aí se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem. Ótimo, tudo certo, excelente. Boa noite, e aí, meu povo? Como é que vocês estão? Terça-feira, 8 horas da noite, hora boa. Todo mundo já chegou em casa, já descansou um pouquinho. E agora vamos falar de inglês. Bora lá, boa noite, vamos começar. Para quem tá tendo aqui uma primeira interação comigo, eu vou fazer uma breve apresentação. Sou Natália, sou professora de inglês há 15 anos. Minha expertise hoje em dia é toda voltada para ensino de adultos, certo? Adultos. E o meu foco principal é ajudar os meus alunos a se tornarem falantes de inglês. Então, o meu foco aí com os meus alunos é em oralidade. Hoje a gente vai falar sobre plano de estudos. Hoje nossa história é sobre... Hoje o nosso papo é sobre plano de estudos. Conduzi aí algumas pesquisas nos stories e vi que é um assunto bem novo para bastante gente. Então hoje a gente vai falar sobre plano de estudos. O que é, para que serve, como é que faz. Então hoje esse é o nosso tema. Antes disso, um informe muito importante. Essas lives elas são semanais. Então toda semana, toda terça-feira, às 8h30 que você entrar aqui, você vai estar tendo uma live, uma aula completa aí sobre temas relacionados ao inglês. Então já coloca aí, já salva um espacinho na sua agenda para as aulas de inglês, certo? Aulas de inglês toda terça-feira às 8h30. Se você tem sugestões de temas que você quer que eu trabalhe aqui, que eu traga pra gente discutir, você pode me mandar aqui nos comentários dessa live, ou você pode me mandar também por direct, beleza? Que eu vou colocar lá na listinha de sugestões. Tranquilo? Então vamos lá. Antes da gente começar, eu quero já saber quem é que tá aqui. Quem é que tá aqui? De que time você é? Se você é do time da velha guarda ou se você é do time dos novatos. Quem é você aqui nesta live? Quem é você que está aqui comigo? Se você for da velha guarda, se você já me acompanha há um tempo, já me conhece há um tempo, manda aqui aquele emoji do foguinho. É o meu emoji favorito. Acho que todo dia eu uso aquele emoji. O emoji do foguinho, se você é da velha guarda, se você já me acompanha há um tempo, manda aqui nos comentários. Se você chegou por agora, se você é novato, ainda tá vendo aqui o que tá rolando nesse perfil, manda aquele... Gente, toda vez eu quero falar gelo, não é gelo. Manda aquele floquinho de neve, o floquinho de neve da Frozen. Adoro a Frozen, então manda aí. Se você é das antigas, se você já tá aqui, manda o foguinho. Se você chegou por agora, ainda tá sentindo aí, manda o floquinho de neve pra eu saber, pra eu visualizar quem é que tá aqui comigo. Adultos a partir de que idade? A partir dos 18. Adultos, mas o foco é em adultos, né? A galera ali que tem meu coração. Então, a partir dos 18, você sendo aí, você já tendo maioridade, você já pode ser meu aluno. Que com certeza toda a minha didática vai ser focado aí para ensino de adultos, beleza? Pessoal, então vamos lá, vamos seguir. Nessa live, qual que é o objetivo, né? Qual que é o objetivo aqui dessa live? Até o final dela, você vai saber o que é um plano de estudos em inglês, para que serve um plano de estudos em inglês e como montar um plano de estudos em inglês. Então eu vou te dizer o que é, para que serve e como fazer, beleza? Então fica aqui comigo que daqui até o final você vai saber de tudo isso, certo? Vamos lá? Eu conduzi umas enquetes nos stories ontem. Ontem foi 3 perguntas que eu fiz lá. Se você participou, eu vou te pedir pra colocar aqui também nos comentários. Se você não participou, manda aqui também. Então, olha só, as 3 perguntas. A primeira pergunta: você estuda inglês neste momento? Você está estudando inglês? Você está aprendendo inglês atualmente? Manda aqui nos comentários. A segunda pergunta: além das aulas, né? Você que tá fazendo, você que tá estudando inglês,
Além das aulas, você segue um plano de estudos nos outros dias da semana? Você segue algum plano, algum planejamento de estudos? E a última pergunta, você está satisfeito com a evolução do seu inglês? Vou voltar, hein? São 3 perguntas. A primeira, estuda inglês atualmente? A segunda, você segue um planejamento nos outros dias, né? Nos dias que você não tem aula, você segue um planejamento de estudos? E a terceira pergunta, você está satisfeito com a evolução do seu inglês? Me manda aí nos comentários, pessoal. Manda aí para eu entender como é que tá o nível de vocês que tá aqui comigo agora. Manda aí. De novo. Você tá estudando inglês no momento? Você segue algum plano de estudos durante a sua semana ali? E você tá satisfeito com a progressão, né? Como que o seu inglês está desenvolvendo? Você tá tranquilo para você? Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou contar o resultado do que aconteceu. O que aconteceu aqui nos stories, quais foram as respostas que eu tive. Das pessoas que viram aquele story e responderam, 70% tá estudando inglês. Excelente. Grande maioria tá estudando inglês, 70%. Desses 70%, apenas 10% segue um plano, né? Segue algo estruturado ali nos outros dias que não tem aula, né? Então, no dia que não tem aula, somente 10% tem um planejamento do que fazer. E olha só que curioso. Dessa galera, né, que estuda inglês, só 30% disse que está satisfeito com a evolução do inglês deles nesse momento. 30%. Será que tem uma relação entre não ter um plano, não seguir um plano e ter pouca satisfação? Será que tem ligação com isso? Tem. E eu vou mostrar pra vocês hoje por que tem. Deixa eu ver aqui o que vocês estão respondendo enquanto isso. Eu participei da enquete, estou um fiasco nos estudos. Eita, Brasil. Os estudos estão devagar. Vou fazendo exercício, mas não sigo planos. Ok, então vai colocando exercícios ali fora da aula, mas não necessariamente é planejadinho, né? Não é necessariamente... Ok, entendi. Nunca nem pensei em fazer um planejamento para estudar inglês. Como é isso? Ótimo, essa live é exatamente para vocês que estão aí. Vocês estão no lugar certo. O melhor momento que vocês poderiam estar agora, vocês estão. E aí, olha só. 3 perguntas que eu vou fazer aqui para vocês. Na semana passada a gente falou sobre isso, né? É muito importante a gente saber identificar. Não adianta só a gente falar assim, eu não tá dando certo. Eu não tô conseguindo. Eu não tô progredindo. Eu não tô aprendendo. E não parar pra pensar o que tá acontecendo. Por que isso tá acontecendo? Porque se você não parar pra pensar, você não vai encontrar o problema. Se você não encontrar o problema, como é que você resolve o problema? Não é? Então, vamos pensar. Primeiro, você já se sentiu perdido na hora de estudar inglês? Você tem o tempo, você conseguiu separar o tempo para estudar, você tá lá com boa vontade, mas assim, não tô perdido. Não sei se eu pego o livro, não sei se eu vou para um site, não sei para qual site eu vou, não sei se eu pego um aplicativo, não sei. Totalmente perdido. Nossa, não sei o que eu faço para estudar inglês. Você já sentiu isso? Me conta aí, vai mandando aí para mim nos comentários. Uma outra situação, você faz aulas, você tem um professor, você tá lá em um curso, você já quis ir além, mas não soube como fazer isso? Porque às vezes tem isso, né? Eu tô lá na aula, eu tô achando legal, mas como é que eu vou além? Ir além é fazer o dever de casa? Eu já recebi essa pergunta várias vezes. Ir além, fazer a mais, é fazer o dever de casa? É isso que é ir além? Alguma vez você já tentou ir além da aula, ou do curso, enfim, e ficou travado ali, sem saber exatamente o que fazer? Você já se sentiu empacado com seu inglês? Tipo assim, cara, parece que tem 60 anos que eu não saio do lugar. Parece assim que, sabe, tô totalmente empacado. Não consigo, por exemplo, sair do básico pro intermediário. Não consigo sair do intermediário pro avançado. Claro que eu tô usando termos bem gerais, né? Mas assim, é a forma como é mais dinâmica aí pra vocês entenderem.
Você já se sentiu empacado? Do tipo, cara, meu inglês não sai do lugar. Se você já sentiu alguma dessas 3 coisas, ou se você sente, essa live é muito pra você. Muito mesmo, certo? Então, se você já se sentiu perdido na hora de estudar inglês, se você já se sentiu empacado, se você tá se sentindo assim, pô, meu inglês não tá indo pra frente. E se você também já quis ir além, mas não sabe exatamente, não soube exatamente como fazer isso, essa live é totalmente pra você, olha. Você tá no lugar certo. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram, hein? Que a gente vai pra nossa início agora. Não sigo planejamento. Total, nem sei por onde começar. Total. Às vezes fico só abrindo abas no computador. Isso. Pois é. Acaba que, né, às vezes a gente até fica assim, né? Caraca, mas a internet tem tanta coisa. Eu já ouvi isso. Teacher, na internet tem tanta coisa. Eu não sei o que presta, o que não presta, o que é do meu nível, o que não é, o que dá certo, o que não dá. Tudo isso, então, a gente vai tratar hoje. Então, bora lá, meu povo? Tô vendo aqui que é a galera certa que tá aqui neste momento. Vamos começar, então. O que é um plano de estudo e por que ele é importante? Para que ele presta? O que é um plano de estudo? Para você conseguir entender, assim, eu vou fazer uma comparação. Vocês sabem que eu sou uma tentante da vida fitness. Eu tento a vida fitness, eu tento ser uma pessoa muito fit. E aí, o que acontece? Quando você começa a academia, quando você começa a praticar musculação e você entra na academia, você vai ter, principalmente se é a sua primeira vez, né? Principalmente se você tá começando, não somente, né? Mas com certeza quando você entrar, você vai observar que tem uma tal de uma fichinha. As academias todas têm isso, né? Antigamente, olha a pessoa entregando a idade. A pessoa entregando a idade no meio da live, gente. Eu acho que hoje a maioria das academias nem tem mais fichinha, né? É tudo no aplicativo ali, no celular. A minha hoje em dia é no celular, no aplicativo lá da academia. Mas antigamente eram umas fichinhas, sim, uns trem impressos que ficava lá na caixa por ordem alfabética. Então o que acontece? Quando você entra numa academia, tem aquela fichinha de treino. Pra que serve aquela fichinha de treino? Pra que serve aquela fichinha de treino? Ela vai te direcionar do que você tem que fazer cada dia da semana. Qual exercício que você tem que fazer, quantas repetições você tem que fazer, quantas séries você tem que fazer. E aquela fichinha, não é assim, o professor vai lá e ele pega papeizinhos assim. Elevação lateral, glúteo, elevação frontal. Gente, eu tô falando só os de ombro, né? Você vê que a pessoa gosta de treinar ombro. Tríceps polia. Ele não pega tudo, joga pro ar assim, seleciona e vai montando o seu treino. Tem uma estratégia por trás daquela fichinha, né? Tem uma estratégia ali. Qual é a região do corpo que quer trabalhar, qual é o dia, qual é o agrupamento muscular. Então, cada exercício ali da fichinha da academia, ele tá lá por um porquê. E aquilo ali é trocado constantemente para que você tenha evolução dentro da academia. O plano de estudo de inglês é isso. Então, o plano de estudo de inglês, ele é o quê? Ele é um cronograma estratégico para você aprender inglês, para você desenvolver o seu inglês. Então, o plano, ele é um cronograma, certo? Ele é algo que você vai seguir periodicamente e, muito importante, ele é estratégico. Estratégico. Não é você pegar qualquer atividade, colocar lá aleatoriamente e, caramba, eu tô muito bom porque eu tô fazendo algo de inglês todo dia. Óbvio, né? Você ter contato com o inglês todo dia, mesmo que de uma forma meio bagunçada, já é válido se você não tiver nenhum contato. Agora, se você quer desenvolver, você precisa ter uma estratégia ali por trás. É que nem na academia. Se você chega na academia e faz o exercício que o aparelho tá desocupado, se você faz lá, começa, aí faz um exercício de panturrilha, aí faz um exercício de tríceps, aí do nada você tá lá fazendo glúteo, aí do nada você vai fazer um bíceps, aí do nada você faz um peito. Não vai dar certo. Você não vai desenvolver. Então a mesma coisa é o plano de estudo de inglês. Então é um cronograma estratégico para você aprender inglês. Qual que é a vantagem de você ter um plano de estudo? Ele traz clareza para você. Ele te mostra exatamente o que você vai fazer naquele momento que você vai sentar, naquele dia, naquele horário. O que você vai fazer?
Então ele te traz clareza. Ele te traz também objetividade. Alguém comentou aí, eu saio abrindo um monte de aba no computador e acaba que no final eu me perco ali, não sei exatamente o que eu tô vendo. Olha só, falta de objetividade. Você não sabe o que você tem que fazer, você vai fazer qualquer coisa e no final não faz nada bem feito, né? Então vai te trazer objetividade, vai te trazer organização. Organização. Cada dia você tem uma coisa pra fazer. E o principal, vai te trazer junto a tudo isso, constância. Isso é assunto para outra live, tá? A gente vai falar sobre essa questão de constância, de ambiente de imersão. A gente vai falar sobre isso na frente. Mas vai te trazer constância. Gente, para ter um corpo desenhado, malhado, você precisa ter constância na academia. Para poder correr uma maratona, você precisa ter constância ali nos seus treinos de corrida. Para poder nadar bem, você precisa ter constância no nado. E para você aprender inglês e ter um inglês bom, você precisa ter constância no inglês. Não é diferente de nada das outras coisas que vocês já fazem por aí, certo? Não é diferente de nada disso. Então, o planejamento ele vai te ajudar muito com a constância também. Como que pode ser esse planejamento, Natália? Pode ser mensal, pode ser semanal, pode ser quinzenal. A frequência vai depender de alguns fatores. Para quem está começando a mexer com esse negócio de plano de estudo, eu aconselho cronograma semanal. Cronograma semanal, você consegue visualizar de uma forma melhor, você consegue planejar de uma forma mais fácil também, por ser menos dias, menos atividades. Você consegue sair do ponto A e chegar num ponto B de uma forma mais rápida. Então, o semanal é mais fácil de você manejar. Os alunos que eu tenho hoje que trabalham com planejamento são todos planejamentos semanais. Então, toda semana é um planejamento diferente. Toda semana são atividades diferentes, com foco diferente, com objetivo diferente, certo? Então, o que é um plano de estudos e por que ele é importante? Ok até aí? Me contem aí nos comentários, pessoal. Me digam se ficou claro o que é um plano de estudo de inglês e por que ele é importante. Por que ele é bom, por que ele é interessante. Me contem aí se vocês pegaram essa parte e se ficou alguma dúvida. Se ficou dúvida, pode mandar. Mandem aí. Ficou ok? Beleza. Ok, então plano de estudos, o que é, para que serve? O que é, para que serve? Por que é importante? Beleza, tranquilo então. Vamos seguir. Só que olha só, o plano, para ele te trazer resultado, ele precisa ser eficiente. Não adianta só você fazer um plano e é isso. Vamos lá, vida que segue. Não. O plano, ele precisa ser eficiente. Ele precisa funcionar para você. Não adianta você ter um negócio lindo na teoria e na prática ele não resolver o seu problema, certo? Ele não te ajudar a atingir o que você precisa. Então vamos lá. O que faz um plano ser eficiente? O que vocês acham que um plano precisa ter para ser eficiente? Para ele te tirar de um ponto A, ir até um ponto B. O que esse cronograma precisa ter? A gente pode usar aqui as palavras planner, a gente pode usar a palavra planejamento, a gente pode usar a palavra cronograma, a gente pode usar a palavra plano. É tudo sinônimo. Então, esse cronograma de estudos, esse cronograma de atividades, essa sequência de atividades, o que vocês acham que ela precisa ter ou ser para, de fato, ser eficiente? O que vocês acreditam que é importante para isso? Me contem aí o que vocês imaginam que seja importante. Porque não adianta o plano simplesmente estar lá de qualquer jeito. Vou adiantando o primeiro ponto com vocês. O primeiro ponto é que o seu plano, para ele ser eficiente, ele precisa ser realista. Ele precisa ser adequado, adaptado à sua rotina. Vou dar um exemplo para vocês. Semana passada, a gente falou sobre expectativas irreais, né? Então, você tem ali expectativas, você tem vontades, tem coisas que você quer fazer, mas elas são completamente irreais, elas não vão acontecer porque elas estão fora da casinha. Então, quando você tem expectativas irreais, você não vai conseguir atingir aquele objetivo que você colocou.
Quando você tem um planner, quando você tem um planejamento irreal, ele não vai caber na sua rotina e aí você vai abandonar. Simples assim. Esse é o caminho, é fadado ao fracasso. Então, o planejamento, ele precisa ser realista, adaptado à sua realidade. Então, pensa comigo. Você trabalha o dia inteiro, você acorda cedo, pega o transporte, ou sei lá, cuida do seu corpo, depois você vai pro trabalho, trabalha o dia inteiro, chega em casa não sei que horas, aquele dia cheio. Será que é realista eu fazer um planejamento para estudar inglês, para ter ali, né, aquele momento de estudo, de segunda a segunda durante 2 horas? 2 horas por dia, de segunda a segunda. Será que isso é realista? Será que isso vai dar certo para essa pessoa que trabalha o dia inteiro, que tem filho, que às vezes faz pós-graduação, faz, né, outra graduação, ou faz a graduação, ou faz um mestrado, né, tem a casa para cuidar, tem ali as demandas para resolver. Será que essa pessoa ela vai conseguir todo dia parar durante 2 horas para estudar inglês? Será que esse planejamento vai caber? Olha, como eu falei para vocês lá no início da live, há muitos anos eu foco o meu ensino em adultos. E olha, eu consigo contar assim nos dedos de uma mão os adultos que conseguiriam uma rotina de estudo dessa. 2 horas por dia, todo dia. A vida de um adulto, gente, isso é algo que eu acho muito importante assim, a gente frisar. A vida do adulto, ela é completamente diferente da vida, a rotina, né? As ocupações, completamente diferentes de um adolescente. O adolescente, ele basicamente vai para a escola, tem ali, né, às vezes alguma atividade no contraturno, um futebol, enfim, alguma coisa, mas ele tem bastante tempo livre. O adulto não é igual, então como é que a gente quer colocar tudo ali no mesmo nível? Não dá. Então, a primeira coisa é ser realista. Esse plano, ele vai caber na sua rotina? Então, a primeira coisa é você entender que o plano eficiente, ele precisa caber na sua rotina. Ele precisa ser adaptado. Isso vai te manter constante. Porque se você coloca um negócio que não é realista, você vai fracassar logo no início. Exatamente como escreveram aí no chat. Exato. Logo no início. Porque você vai tentar... Não vai conseguir, vai falar, não dou conta não, deixa, esse negócio de planejamento não é pra mim não, deixa eu continuar aqui só com minha aula mesmo, e aí daqui a 3, 5 anos tá lá a pessoa, meu inglês, não. Então, gente, ó, aproveita que eu tô dando o caminho das pedras pra você agora. O plano de estudos, ele faz muita diferença no seu aprendizado, na sua evolução do inglês. Primeira coisa que você precisa entender, ele precisa ser realista. Se você tem 20 minutos para estudar inglês, faça um plano onde as atividades vão durar até 20 minutos. Não fica naquela pira de, é porque o professor X falou que eu tenho que fazer meia hora de listening, meia hora disso, 40 minutos daquilo. Se couber na sua rotina, excelente. Se não couber, faça o que cabe. Já ouviram aquela máxima de feito é melhor do que perfeito? Exato. Quer dizer que você vai fazer o negócio, né, cagado? Não, você não vai fazer. Mas você vai colocar dentro da sua rotina. Segunda característica de um plano eficiente. Ele conta com assuntos que você gosta. Assuntos do seu interesse. Isso te ajuda a ficar motivado. Então, ele ser realista te ajuda a ficar constante. Ele ter temas do seu interesse vai te ajudar a ficar motivado. Porque imagina, você gosta de, sei lá, culinária. Cara, se no seu planejamento tem lá uma atividade pra você fazer, que você tem que ir lá no Instagram de alguém que é, sei lá, do MasterChef da vida. Você tem que ir lá no Instagram dessa pessoa, ler uma postagem que ela fez, ou assistir os stories dela. É um assunto que você gosta. Você vai passar o tempo, você vai estar lá fazendo uma atividade com um assunto que você gosta. Pô, legal, queria ver isso aqui mesmo. Ou você gosta de carros, aí a sua atividade ali do planejamento é você ver lá uma comparação, um canal que pegou... Sabe aqueles canais do YouTube que fazem comparação entre carros? E aí a sua atividade daquele dia é entrar
num canal do YouTube, pegar um vídeo desse e assistir sobre carros. Pô, às vezes você vai até passar do tempo que você programou para poder fazer atividade, porque aquilo ali é do seu interesse. Então, ao máximo, tente trazer ao máximo. Quer dizer que vai ser tudo? Não. Às vezes não vai dar para você encaixar ali com o seu nível, né? Então, eu entendo que dependendo se você tiver um nível muito básico, talvez não seja tão fácil assim fazer isso. Mas traga assuntos do seu interesse para o seu planejamento. Você vai aprender as coisas que você gosta em inglês. Isso é incrível. Você vai ter um vocabulário bacana sobre o que você gosta. Você vai se divertir, você vai aprender. Isso faz toda a diferença. A última característica importante da gente mencionar de um plano eficiente é que ele é estruturado, ele é organizado, ele é direcionado. Isso vai fazer com que você tenha um salto de aprendizagem gigante. Então, principalmente, aquelas pessoas que falam assim, nossa, eu tô empacado, não consigo sair do lugar com o meu inglês. O plano de estudos vai mudar isso. Você tem, o resultado, ele chega assim, você tem um salto de aprendizagem enorme a partir do momento que você tem esse planejamento. Então, essas características fazem com que um planejamento, com que um plano seja eficiente, certo? Então, erros terríveis do planejamento. Planejar muito além do que você dá conta, do que você tem disponibilidade, né? Então, ele precisa ser realista. Colocar assuntos do seu interesse, então evite, né, na medida do possível, assuntos que você não se interessa nem um pouco, porque aquilo ali não vai te ajudar com relação à sua motivação. Não que eu ache que a gente tenha que viver à base de motivação, mas se a gente está motivado, já é meio caminho andado, né, já é bastante coisa. E um outro erro muito grande dos planejamentos é eles não serem, às vezes, direcionados, organizados, tá? Natália, como é que eu sei se ele tá organizado? Como é que eu sei que ele tá bom? Como é que eu sei se ele tá direcionado? Essa é a próxima parte que eu vou falar pra você. Como que você monta um plano eficiente? Como é que você monta? Você que tá aí do outro lado, quais são as diretrizes básicas para você montar isso? Até aqui, pessoal, ficou claro? Vocês estão com alguma dúvida? Vocês estão acompanhando? Me falem aí pelos comentários se vocês estão conseguindo acompanhar bem, se tá claro. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aí que eu vou responder. Plano de estudos. O que é fundamental ele ter para ser eficiente? Para que ele serve? Alguma coisa relacionada... Ah, Natália, níveis. Eu pedi para vocês mandarem lá sugestões de perguntas na caixinha, chegou essa. Qualquer pessoa de qualquer nível pode ter um plano de estudos de inglês? Sim. Qualquer pessoa, desde a pessoa que começou a aprender inglês hoje, até aquela pessoa que já tem um inglês mega avançado. Plano de estudos, ele serve para qualquer pessoa, qualquer uma. O que vai mudar são as características desse planejamento. Pensa, é igual a fichinha de treino da academia. A pessoa que começou hoje na academia, ela vai ter uma fichinha. A pessoa que já está na academia há, sei lá, 10 anos... ela também vai ter uma fichinha, ela também tem um planejamento. Só que aí já é diferente, né? A pegada da fichinha já é diferente. No início, você vai ter que se preocupar em aprender a fazer os movimentos, aprender a controlar o peso da máquina, porque no início da academia a gente é meio desconjuntado, assim, né? Meu Deus do céu, Senhor da glória, é uma bênção. Início da academia a gente fica assim, aquela coisa meio torta, meio troncha, até você pegar ali como é que o seu corpo funciona. Já a pessoa que tá lá na academia há 10 anos, a preocupação do planejamento dela não é que ela saiba fazer isso, ela já sabe. Então ela vai estar mexendo com variáveis, ela vai estar mexendo com carga, com as variações ali do treino. A mesma coisa é o plano de ensino, ele serve para todo mundo. A fichinha da academia serve para todo mundo. O que cada um vai ter é que vai variar, beleza? Então... não teve perguntas, vou seguir para como montar um plano eficiente. E entre os pontos aqui, eu vou chamando vocês aí para vocês darem opinião. Primeiramente, onde que você pode montar esse plano? Onde que você pode montar esse cronograma? Onde você preferir. Você pode usar um planner do tipo este,
Você pode usar um planner que você tem aí na sua casa. Você pode usar, por exemplo, um aplicativo /site chamado Notion, que também é muito bom para esses fins de organização. Eu tenho até uma aluna que usa, ela adora, é apaixonada por Notion. Você pode usar o Notion. Se alguém souber os nomes aí, digita para mim no chat, por favor, pro pessoal e conseguir encontrar depois. O Notion, você pode usar o Google Agenda. No próprio Google Agenda, você coloca lá no horário, né, que você vai fazer a atividade, e aí lá na descrição você coloca o que você vai fazer naquele dia. Você pode usar o Trello, sim, o Trello é uma boa opção. Você pode colocar os cards lá com os dias da semana e atualizando a data, pode ser também. Você pode usar o Todoist, que também é um aplicativo, é um site que você pode também entrar para fazer. Você pode fazer simplesmente num caderno. Simplesmente, deixa eu ver se tem algum que tem. Tem, né? Claro, professora. Na minha casa o que não falta é caderno, caneta, lápis, post-it de tudo que é cor, tamanho. A pessoa não pode ver uma biblioteca, ó. Uma papelaria. Você pode pegar um caderno, gente. Um caderno. Pega o caderno, coloca. Segunda, terça, quarta, então você pode fazer onde você achar melhor, tá? Lembra que a gente falou da questão de ser realista. Você vai colocar onde funciona pra você. Ai, Natália, então quer dizer que não precisa ser no Trello. Não precisa ser no Trello. Pra que você vai fazer no Trello se tu não vai usar o Trello? Alguém escreve aí pra mim, por favor, o nome do Trello. É com 2 L's. Então, você não vai colocar um trem lá, a Natália falou pra fazer. Não. Faz onde vai funcionar pra você. Se vai funcionar pra você num caderno, faça num caderno. Se vai funcionar pra você num planner, faça num planner. Se vai funcionar, entendeu? Você vai fazer onde funcionar pra você. Onde vai ser mais fácil de você manusear. Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai ser realista, então. Primeira coisa, anota aí. Primeira coisa de como montar um planejamento eficiente. Primeira coisa, você vai ser realista. Realista com relação ao tempo que você vai separar. Realista com relação ao objetivo que você vai colocar para aquela semana. Eu vou considerar, lembra que eu falei lá atrás, que o planejamento ele pode ser semanal, quinzenal, mensal. Para ficar mais didático, eu vou focar no semanal, tá bom? Então eu vou falar aqui de forma semanal, mas aí vocês podem aplicar tudo isso para as outras também, beleza? Então, primeira coisa, você precisa ser realista. Quanto tempo eu vou deixar por dia para cada atividade? Ixi, não dá pra ser 1 hora, porque eu não tenho hoje 1 hora. Ainda mais se você vai começar agora. Eu sempre digo que se você vai começar agora, vai com baby steps, com passinho de bebê, sabe? Você vai devagarzinho. Então, se você tá começando agora, primeiro você precisa constância. Primeiro você precisa atingir a meta. Lembra? Atinge a meta, dobra a meta, sabe? Então, primeiro você atinge a meta, depois você melhora essa meta aí, beleza? Então, você vai ser muito realista. Até com relação à frequência. Qual é uma frequência sustentável para você? Qual é uma frequência sustentável para você ter uma atividade por dia para fazer ali? A minha sugestão é que não seja menos de 3, tá? Não seja menos de 3. Então, é no mínimo 3 dias na semana. No mínimo. No mínimo 3 dias na semana. Então, você pode começar com 3. O ideal é que você tenha ali pelo menos umas 5 vezes, pelo menos ali nos dias úteis, né? E deixar o final de semana mais livre pra você fazer outras coisas. Mas, se você não consegue ainda, você pode começar com 3. Então, vamos pegar ali segunda, quarta e sexta. Então, você vai fazer um planejamento semanal, considerando segunda, quarta e sexta. Não, Natália, olha, na minha rotina, assim, na minha realidade, dá pra todo dia eu pegar 20 minutos. Ótimo, então você vai fazer um planejamento de segunda a sexta, 20 minutos. Excelente. Ah, Natália, mas então, eu só tenho 5 minutos. Aí eu vou te pedir pra rever, né? É uma prioridade pra você no momento? Porque por mais que a sua vida seja ocupada e que você tenha muitas atividades, 5 minutos é mais do que o tempo que a gente gasta nas redes sociais vendo a vida alheia, né? Então, você precisa ter aí, assim, pelo menos 20 minutos, meia hora para fazer alguma coisinha aí com o inglês diariamente, certo? Então, primeira coisa é ser realista, beleza? Seja realista.
Segunda coisa, tenha um objetivo claro para aquele plano. Qual é o objetivo daquela semana? Por exemplo, Natália, nessa semana eu quero aprender... Exemplo, tá, gente? Eu quero aprender os números de 1 a 100, por exemplo. Eu quero aprender os números de 1 a 100 nessa semana. Na segunda, você vai ver lá os números de, sei lá, 1 a 50. Na terça, você vai ver de 51 a 100. Só que aí você só aprendeu como é que é, né? Na quarta, você vai praticar a pronúncia desses números. Na quinta, você vai revisar, porque talvez você já tenha esquecido. Na sexta, você vai praticar a escrita desses números. Então, tá vendo que não é uma coisa do outro mundo? O negócio é porque às vezes a gente é muito assim, nossa, eu tô muito devagar. Então, na segunda eu vou aprender os números de 1 a 100. Na terça eu vou aprender o alfabeto. Na quarta eu vou aprender a me apresentar. Na quinta eu vou aprender a falar sobre a minha mãe. Na sexta... Você acha mesmo, Zé? Você acha mesmo que é assim que o trem funciona, Zé? Não é. Então, o seu objetivo da semana, isso eu tô falando pra alguém que tá no nível 0, certo? Alguém que tá começando mesmo, começando do nada lá, do 0. A meta da semana é aprender os números de 0 a 100. Essa é a meta. Olha que objetivo claro. É um objetivo claro. Aprender os números de 0 a 100. Excelente. E durante a semana, todas as atividades são voltadas para esse objetivo. Você pode fazer assim. Outra forma que você pode fazer. Eu quero aprender a fazer alguma coisa. Então, por exemplo, aquela pessoa que já tá um pouquinho, né, mais pra frente ali. Nossa, o objetivo do meu planejamento dessa semana é aprender a falar sobre os meus dados pessoais, por exemplo. Então, sei lá, onde que você pode aplicar isso? No momento em que você for fazer o check-in em um hotel, em uma viagem, você vai precisar provavelmente falar alguns dados pessoais seus. No momento lá de uma viagem também, sei lá, você vai passar lá pela imigração, você também pode precisar de alguns dados seus. Então, a minha meta essa semana é aprender a falar sobre os meus dados pessoais. Beleza. Na segunda você faz um pouquinho, na terça você faz outro pouquinho, na quarta não deu, tá bom. Na quinta você faz outra coisinha, na sexta você faz outra coisinha. Então, é ter um objetivo claro. Não é simplesmente abrir o livro e fazer o exercício da página 4. Fazer o exercício da página 8. Aí no outro dia já tá lá no outro livro. Não, é ter um objetivo claro. Beleza? Então, revisando, ó, eu tô olhando pra cá às vezes que é meu guia pra eu não me perder. Primeiro, seja realista. Separe a quantidade de tempo aproximado que você tem. Cuidado com... Não coloca, assim, uma meta muito fora da casinha pra dentro daquela semana. Defina ali uma frequência sustentável, algo que você vai conseguir fazer. Tenha um objetivo claro para aquele planejamento, certo? Lembra que eu tô falando de um planejamento semanal agora. Próximo passo. Nesse seu planejamento semanal, inclua todas as habilidades do inglês, as 4 habilidades do inglês. Mas foque na que for mais importante para você. Aqui a gente vai parar um pouquinho. 4 habilidades do inglês. Listening, speaking, writing, reading. Então, ó, listening, sua habilidade de escuta, speaking, sua habilidade de fala, reading, habilidade de leitura e writing, habilidade de escrita. Essas são as 4 habilidades. Então, quando vocês ouvirem falar das 4 habilidades do inglês, são essas, certo? O planner, que é completo, ele vai ter essas 4 habilidades. No entanto, você vai focar, você vai dar uma ênfase maior no que é importante para você. É aqui onde o bicho pega. Por quê? Toda vez que eu faço essa pergunta aqui nos stories, eu tenho a mesma resposta. Acreditam? Tem uma pergunta que desde que eu abri esse Instagram, eu faço ela e pode ser janeiro, fevereiro, dezembro, 8 da manhã, meia-noite, meio-dia. Eu posso estar em Brasília, no Japão, na China. A resposta é sempre a mesma. Eu pergunto. Qual é o seu objetivo principal com o inglês? Qual habilidade é mais importante para você? A maioria esmagadora, falar. Tem muita gente que quer, né, principalmente ler. Tem muita gente que quer principalmente conseguir ouvir. Mas a maioria das pessoas é sempre a mesma coisa. Eu quero falar inglês.
Aí eu pergunto, legal? Bacana? Gosto? Adoro falar. E aí, como é que tá a sua prática de speaking? Ah, não, eu não pratico não. Eu leio muito, eu escuto bastante, assim. Às vezes eu até escrevo, teacher. Mas tu não quer falar, bênção? Tu não quer falar, meu amor? Se tu quer falar, meu amor, tu precisa praticar a fala, meu amorzinho. Então, o seu planejamento, ele precisa ter todas as habilidades, porque cada uma vai contribuir pro seu objetivo final. Todas as habilidades, elas contribuem pro seu objetivo final. No entanto, você precisa dar ênfase a que você quer desenvolver. Conseguiram captar até aí? Se você quer falar inglês, tem que estar no seu planejamento momentos onde você vai falar inglês. Seja sozinho, seja com um espelho, seja com alguém, seja com um amigo, seja com alguém. Agora, não tem como eu não praticar o negócio e achar que o negócio vai acontecer. Não vai. Então, o seu planner, para ser também eficiente, precisa ter as 4 habilidades, certo? Todo mundo só quer falar. Teacher, para falar, desenvolver as outras habilidades é realmente indispensável? Olha, isso depende do contexto em que você tá. Eu vou considerar o contexto de alguém que é brasileiro e tá aprendendo inglês aqui no Brasil. Para você falar, primeira coisa, você precisa ter vocabulário, certo? Você precisa entender as palavras para você poder produzir. Logo, você precisa ler, né? Você precisa ler para poder aprender as palavras, certo? Você precisa entender. Porque que adianta você saber falar alguma coisa e a pessoa te responde e você não sabe voltar a pergunta para ela? Então, você precisa entender. Escrita vai te ajudar também na questão da fala, você, né, conseguir ali observar, porque quando a gente escreve, geralmente a gente observa melhor as palavras, né, como que elas são construídas, quais são as letras, e isso ajuda um pouco na hora de você falar. Então, sim, todas as habilidades, elas se complementam. Todas elas se complementam. Eu tenho dificuldade para entender, e entender é muito importante, viu? Muito importante, Libério. Quando você entende as pessoas, isso faz com que você consiga até organizar melhor o seu pensamento para você interagir com elas, tá? Então, capricha aí bastante em listening, mesmo que seja difícil, mas vai insistindo, porque a partir do momento que você entende as pessoas, você consegue estabelecer comunicação, e comunicação é o principal objetivo do inglês, né? Todo mundo que quer aprender inglês quer se comunicar, seja consumindo inglês, seja produzindo inglês. Então, mesmo que seja difícil, continua, sabe? Insiste. Tem alguns posts bem legais aqui no feed sobre listening, tá? Algumas dicas, então dá uma olhada lá que vai te ajudar, beleza? Ok, próxima. Trabalhe não mais que 2 habilidades por dia. Não mais que 2 habilidades por dia. Lembra que são 4? Se você tem 20 minutos e naqueles 20 minutos você quer fazer tudo, você vai fazer tudo meia boca. Então, o que você vai fazer? O ideal é que você, cada dia, foque em uma habilidade diferente. Na segunda, eu vou ler. Exemplo, na segunda, eu vou ler. Na terça, eu vou ouvir. Na quarta, eu vou falar. Na quinta, eu vou escrever. O ideal é que você tenha um dia, né, para cada habilidade, e tenha também o dia de revisão, tá aqui na frente. Daqui a pouco vai ter a questão da revisão. Mas é importante que você coloque não mais do que 2 habilidades por dia, porque senão você fica com pouco tempo para poder fazer de forma bem feita. Então, o que você pode fazer, por exemplo? Quais 2 que você pode misturar? Você pode, por exemplo, misturar a leitura com a escrita. Ou você pode misturar o listening com a escrita, ou o listening com a fala. Isso você pode ir variando, mas não coloca muita coisa para você fazer em cada dia, tá bom? Mistura não mais do que 2 habilidades. Selecione as ferramentas que você vai usar. Eu sei que hoje em dia tem muita ferramenta, né? Você tem aplicativo, você tem site, você tem livro, você tem um monte de coisa. Então, a primeira coisa que você vai fazer uma das coisas que você vai fazer naquele planejamento semanal é separar qual ferramenta que eu vou usar para cada dia. Nesse dia que eu vou ler aqui, eu vou ler de um site, eu vou ler de um aplicativo, eu vou ler de um livro que eu tenho aqui em casa.
Eu vou ler um jornal? Eu vou ler o quê? De onde que eu vou ler? E é importante você pensar em variedade. Porque se toda semana você coloca a mesma coisa, toda semana você coloca a mesma coisa, você vai acabar enjoando mais fácil. Então não colabora para o seu cérebro enjoar, tá? Vai variando as ferramentas. Então hoje eu vou usar site tal. Aí da próxima vez que eu for estudar listening, eu já vou usar outro site. Se hoje eu vou ler um livro... Cadê? Aqui. Se hoje eu vou ver um livro... Se eu vou ler um livro hoje, na semana que vem eu não vou ler esse livro, eu vou ler outro livro, eu vou ler algo de um site, vou ler algo de um aplicativo, vou ler uma revista. Então, faz essa variedade, essa variação nas ferramentas que você for usar, que isso vai te ajudar também. Próximo. Muita atenção. Atente-se ao nível de dificuldade das atividades que você está fazendo, que você está selecionando. Se for fácil demais, não tá bom. Se for fácil demais, não vai te desafiar. Então, essas atividades, você precisa de algo que seja desafiador, mas não impossível. Você não pode, por exemplo, assim, eu não recomendo, né? Você pode tudo, mas eu não recomendo. Você começou a estudar inglês essa semana e aí você vai pegar lá um livro 100% em inglês sobre a história da humanidade. Complexo, né? Complexo. Então, é desafiador pra caramba, mas aí fica meio impossível também. Então, o que eu te recomendo? Tente encontrar atividades que não são fáceis demais, mas que você consiga fazer com um certo nível de dificuldade, certo? Atenção para essa questão do nível de dificuldade. Acha válido combinar as habilidades ou estudar aleatório é ok? Não entendi a pergunta. Tenta me explicar de outro jeito, que eu fiquei em dúvida aqui o que você quis dizer. Acha válido combinar as habilidades ou estudar aleatório é ok? Manda aí de novo pra ver se eu entendi o que você falou. Próximo ponto, pessoal. Separe tempo para revisar. O nosso cérebro, ele precisa ver a informação várias vezes para ele conseguir de fato processar. Então você precisa estar revisando com constância. Sempre no seu planejamento, tenha um momento para revisar. Pode ser no meio, pode ser no final. Eu particularmente gosto mais pro final. Ou então pode ser no início, referente ao planner anterior, né? Ao plano anterior. Pode ser também. Mas sempre tem um momento de revisar. Eu já li alguns estudos e eles mostram que para que você aprenda uma palavra, vamos pensar em uma palavra. Para que você aprenda de fato uma palavra, você precisa ser exposto a ela entre 6 e 40 vezes. Isso depende, né? De pessoa, de idade, de nível de complexidade daquela palavra, da qualidade do contexto onde você está vendo. Mas entre 6 e 40. Ou seja, se você viu a palavra hoje uma vez, apenas uma vez, é muito difícil você conseguir aprender ela assim já de cara. Aprender mesmo, mas aprender de verdade. Então, tenha momentos de revisão para que você ajude o seu cérebro a estar relembrando as coisas, beleza? Bora lá. 2 habilidades por dia. Leitura com escrita, leitura com fala, ou tanto faz. Na verdade, não tem uma regra, assim, tal habilidade tem que ser com tal habilidade. Não, você pode variar, sem problema. Então, você pode ouvir e falar, ou você pode ouvir e escrever, ou você pode ouvir e ler. Mas o ideal é que você mantenha uma habilidade por dia. Se você for combinar, não tem problema. No entanto, não passa de 2, tá? Porque vai ficar muita coisa para fazer. Beleza? Próximo assunto. Próximo e último dessa questão de como você vai montar, então, o planejamento. Busque por feedback. Feedback. Também conhecido como feedback. Então, procure por feedback. Procure pessoas que têm um nível de inglês um pouquinho mais alto que o seu para te dar feedback. Se você está conseguindo, se você está evoluindo, se a atividade está no caminho certo. Então, você pode ter um professor para te dar feedback, pode ser. Então, se você já faz cursos, se você tem um professor particular, essa pessoa já é a pessoa, o professor já é a pessoa que pode te dar um feedback. Um amigo seu que já fala inglês, alguém que você tenha, né? Um familiar, às vezes, que já fala inglês. Então, essa pessoa pode te dar feedback. Por quê, gente?
Sem feedback, você não sabe se você de fato, assim, até tem como você saber, né? Então, assim, sei lá, se hoje você não conseguia ler algo e daqui a 4 meses você consegue ler, você consegue ter uma ideia de que sim, evoluir. Mas algumas coisas do tipo fala, você precisa da outra pessoa para saber de fato se a sua fala tá funcionando. Porque às vezes você pode achar que você tá abafando na fala. Nossa, eu tô falando maravilhosamente bem. Aí você vai ter uma conversa com a pessoa não entende nada. Então, você precisa, a fala principalmente, você precisa de um feedback da outra pessoa. Pra saber se você tá conseguindo falar, se você tá sendo claro, né? E tudo mais. Então, pense aí naquela pessoa que pode ser a pessoa que consegue te dar um feedback. Isso pode ser uma pessoa mais experiente, isso pode ser um profissional, isso pode ser também alguém que você nem conhece, tipo um amigo virtual. Então tem lá aqueles aplicativos, aqueles sites que você tem contato com pessoas de outros países. Se aquela pessoa tiver um nível de inglês um pouquinho maior que o seu, você pode ir pegando um certo tipo de feedback com ela, entenderam? Então isso aí vai fazer toda a diferença, beleza? Pessoal, tranquilo até aí? Conseguiram pegar então como é que você vai montar esse plano? Então você vai ser realista com o tempo, né? E quanto tempo você vai dedicar ali para o seu planejamento, né? Para o seu cronograma. Você vai definir uma frequência sustentável. Então você vai ver quantas vezes na semana você consegue fazer aquilo ali de forma a ser constante. Você vai ter um objetivo claro para cada planejamento. Aprender tal coisa. Aprender a fazer tal coisa. Me familiarizar com tal assunto. Depois que você tá num nível, né, um pouco mais intermediário, você pode fazer esses planejamentos por tema. Então, você pode pegar, sei lá, o tema exemplo, sustentabilidade. Então, um dia você pode estudar o vocabulário sobre sustentabilidade, no outro dia você vai assistir um vídeo no YouTube sobre sustentabilidade, no outro dia você vai ouvir um vídeo sobre sustentabilidade, você vai ler um texto sobre sustentabilidade, você vai escrever um resumo sobre... Então pode ser por habilidade, pode ser por assunto, depende de qual nível você tá, né? Vamos lá. Continuando. Colocar todas as habilidades dentro do seu planejamento. Então, se você faz todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, você tá deixando muita coisa de fora. Então, quando a pessoa fala assim, nossa, eu faço a mesma coisa, eu faço isso aqui todo dia. Tá, mas e as outras coisas? Né? Porque as outras coisas também vão colaborar. Então, coloque todas as habilidades ali dentro do seu dia. Cuidado da sua semana. Cuidado para não colocar mais de uma habilidade ou mais de 2 habilidades no dia. Então você vai ler, foca em ler. No máximo, sei lá, ler e ouvir. Mas nunca ler, ouvir, falar, escrever, a não ser que você tenha bastante tempo disponível. E aí, né, sua frequência vai ser, enfim. Lembra da questão de ser realista. Então vejam aí o que é realista para vocês. Veja direitinho quais são as ferramentas que você vai selecionar, quais são os sites, quais são os aplicativos. Natália, eu não faço ideia de site e aplicativo. Meu amor, eu estou aqui para te ajudar. Se você for no meu feed, você vai encontrar uma eternidade de indicação de site para fazer isso, site para fazer aquilo, aplicativo para fazer isso, aplicativo para fazer aquilo, Instagram, rede vizinha, Google. Gente, tem tudo na internet. Vocês estão na melhor época da vida de aprender inglês, porque tem tudo aqui, tem tudo. Você tem acesso à internet, você tem um mundo na sua mão. Então, ferramenta é o que não falta, certo? Nível de dificuldade, então, revisando. Nível de dificuldade, cuidado para não ser difícil demais nem fácil demais. Colocar tempo para revisar também e procurar sempre aí alguma possibilidade de feedback com outra pessoa, ok? Estamos caminhando para o fim. Eu só vou te alertar de alguns desafios comuns que acontecem quando a pessoa tá tentando fazer isso. Eu já vou abrir teu olho, então, antes que você planeje o primeiro, eu já vou abrir teu olho do que pode acontecer. Primeira coisa, é a pessoa planejar. Primeiro desafio, planejar e não conseguir cumprir o planejado. Primeira coisa. Primeiro. Natália, planejei e não consegui. Ah, não. Esse negócio não é pra mim, não. Ah, não. Dá muito trabalho.
Complicado. Então, primeira coisa, planejou, não deu certo? Replaneja, reorganiza. O que você não pode é ficar direto batendo na mesma tecla. Ah, eu quero fazer desse jeito que eu planejei. Não deu certo. Semana que vem eu vou tentar de novo. Aí não dá certo, 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 não dá certo. Gente, programou, não deu certo? Troca. Tentou de um jeito, não deu certo? Troca. Você tem que estar em movimento. Você tem que estar em movimento. Então, programou, não deu certo? Reorganiza, reprograma. Essa é a primeira coisa que pode acontecer. Segunda coisa que pode acontecer. Você pode ter uma certa dificuldade em encontrar os recursos. Você pode ter uma certa dificuldade de encontrar os sites, de encontrar os aplicativos, de encontrar o livro certo, de encontrar o áudio certo. Foi o que eu falei pra vocês. Tem muita coisa aqui no perfil. Tem vários outros professores também que dão dicas. Tem, enfim, Google. Então, procurem, testem. Nossa, eu selecionei esse site, mas ele tá muito fácil. Tira. Nossa, eu selecionei esse site, mas ele tá muito difícil. Tira. Tenta encontrar algo que seja desafiador, porém não impossível. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Eu estudo no Duolingo. Sempre tiro uns 10 minutos ou mais por dia para atingir as minhas ofensivas. Uso o Duolingo também, mas é difícil manter a constância. Olha, eu tenho uma relação assim de ódio e mais ou menos com o Duolingo. O que acontece? Ele ajuda? Ajuda. É uma ferramenta? É uma ferramenta. É válida? É válido. No entanto, você ficar só no Duolingo é aquilo que eu falei. Você foca em uma coisa e descarta todo o resto. Então, existem outras ferramentas que vão contribuir para o seu aprendizado de outras formas. Quer dizer que você não pode? Não, o Duolingo é super gamificado, né? Tem lá as competições e você não quer perder sua ofensiva e tudo mais. Mas ele geralmente é um aplicativo limitado, assim, né? Ele é mais simples, ele é principalmente ali para quem tá mais no início. Pode ser um caminho de entrada. Agora, você pode fazer todos os dias ali 10 minutos, mas faz uma reflexão. Esse é o convite de todas essas lives, reflita. Faz uma reflexão. Seu inglês tá evoluindo? Você tá atingindo os seus objetivos? Você tá gostando? A expectativa. Você tá... Qual é a palavra que eu tô procurando, gente? Você tá satisfeito com o resultado usando só o Duolingo? Se tiver dando certo pra você, mete bronca. Mas eu particularmente gosto de variar. Teacher, libera aquele PDF novamente com a lista de sites. Eu tenho uns PDF por aí. Eu tenho uns PDFs com algumas indicações de sites. A maioria tá aqui no perfil, mas se tiver um interesse aí da maioria, eu posso liberar esse PDF. Vamos fazer assim, ó, vamos fazer um combinado. Essa live vai sair, a gente vai terminar essa live. Eu vou postar ela lá no perfil no perfil. E aí todas as pessoas que comentarem lá, eu quero o PDF, vão receber o PDF que tem várias indicações de sites, assim, tudo categorizadinho. Boa. Quem comentar lá, eu vou mandar por direct. Então, acabou aqui, eu vou colocar a live lá no feed, você vai lá no feed e comenta. Eu quero o PDF que você falou na aula. Eu quero o PDF que você falou na live. Que aí eu vou mandar pra vocês. Beleza? Só pra quem comentar. Não comentou, não quer, vida que segue. Próximo ponto. Qual é o próximo desafio que você pode passar quando você estiver fazendo isso? Dificuldade em se concentrar. Dificuldade em, focar. Porque quando você cria esses planos, geralmente é assim, né? Especialmente quando você tem pouco tempo para fazer aquilo ali, você precisa focar. Você precisa concentrar. Se você não concentrar, você não vai conseguir desenvolver. Então, o que você pode fazer para superar aí essa dificuldade em se concentrar? Você pode usar algumas técnicas, tipo, tem a Pomodoro, que é aquela técnica que você tem 25, acho que é 25, Você tem 25 minutos de foco e depois você tem os minutos lá de relaxar, por exemplo. Então você pode fazer isso, você pode colocar lá, tem até alguns aplicativos, você pode colocar lá seu tempo de 25 minutos, que é um tempo bem ok para você praticar todo dia. Coloca os 25 minutos, naquele período ali você foca completamente. Então você pode usar técnicas,
Tenta ter um ambiente tranquilo. Então não tem como você parar pra focar no inglês e tá ali concentrado se tiver menino correndo pra um lado, menino correndo pro outro, grito, marido chamando, a panela, mexendo na panela, papagaio, vizinha, não. Então tenta manter um ambiente minimamente organizado, minimamente tranquilo. E, gente, antecipe as caquinhas que podem acontecer. Então, eu, por exemplo, eu preciso assumir pra vocês que eu tenho um certo problema com foco. Então, eu sei que existem algumas coisas que são distratores pra mim. Cara, se é distrator, se você sabe que vai te distrair, tira. Então, se você sabe que se você estiver lendo alguma coisa e seu celular estiver do lado, acendeu a luzinha de notificação, se você sabe que você vai pegar pra olhar, deixa o celular em outro canto. Guarda o celular. Então, tudo que você sabe que pode te distrair, tira de perto. Tira de perto porque vai atrapalhar provavelmente ali o seu momento do plano, o seu momento de estudo. Certo? É isso. Então, vimos o que é um plano, o que é esse cronograma, por que ele é importante, para que ele serve, como que ele é eficiente e o que eu preciso considerar para poder montar o meu de forma eficiente. Eu lembrei hoje, um pouquinho antes da live, que no feed eu tenho 2 exemplos de... Claro que eles são bem gerais, assim, né? O ideal do plano, o ideal de você fazer o seu plano é porque ele vai ser personalizado. Então você consegue que ele seja assim, ó, certeiro. Eu tenho uns gerais que estão no feed, tem um para nível básico e um para nível intermediário. Então, se você quer fazer um teste aí de 1 semana com um plano de ensino, vai lá no feed, dá uma olhada nesses posts que eles já te ajudam. Beleza, meu povo? Me conta aí se tá tudo certo. Já vou aproveitar para convidar vocês para acompanharem aí os posts que eu tô fazendo, os stories, todo dia aí tem alguma coisa, as lives que acontecem semanalmente. Então, convido vocês a estarem por aqui, bastante coisa acontecendo toda semana, terça-feira, 8h30, tem esse momento aqui. Se você tem sugestão de temas, manda aqui nos comentários ou me manda lá por direct que eu vou colocar na listinha. Em breve tem novidade saindo aí pra vocês, então estejam por aqui que em breve vocês vão receber uma novidade. Inclusive tem spoiler lá na minha bio, tem uma data lá, tem um save the date lá. O que será? O que será que vai acontecer? Então acompanhem, fiquem de olho por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aí no chat pra gente finalizar. Lembrando que falamos aí do PDF, então tem um PDF com umas indicações de sites bem legais. Se você quer esse PDF, você vai já comentar aqui no feed falando: eu quero o PDF que você falou na aula, que você falou na live, e eu vou mandar esse PDF pra você, ok? Muito obrigada, então. Eu quero agradecer você que ficou aqui 1 hora comigo da sua terça-feira à noite. Muito obrigada. Muito obrigada por ter estado. Muito obrigada por ter estado aqui comigo. Desejo a você aí uma semana maravilhosa e estamos juntos. Na terça-feira, 8h30, tem live de novo, ok? Guys, thank you very much. See you next time. Bye bye.